apóstolo Paulo, né, ele escreveu essa carta à igreja em Corinto porque ele não pôde ir pessoalmente, né, naquele exato momento que ele teve as informações, né, do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele não pôde naquele exato momento ir até Corinto para poder resolver os problemas. Então, o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração para que ele então escrevesse, né, começasse a escrever as cartas. Já que Paulo, ele fundou várias igrejas, né? Paulo, ele não tocou igreja nenhuma, né? Ele não foi pastor, vamos dizer assim, fixo em igreja alguma, mas ele foi fundador de muitas delas, né? E para Paulo permanecer, vamos dizer assim, vivo dentro daquelas igrejas, Paulo então teve, através do Espírito Santo, né, esta revelação de escrever cartas e enviar essas cartas às igrejas determinadas, né? Assim, ele poderia estar constantemente, né, trazendo não só novidades, mas também saudando os irmãos e trazendo sempre uma reflexão dentro da palavra de Deus, né? Dentro daquilo que o Senhor Jesus havia confiado a ele, amém? Então, nós já vimos aqui o capítulo 1º, 2º, 3º, nós vamos agora começar, né, hoje o capítulo número 4, e hoje exclusivamente são somente esses 5 primeiros versículos, tá bom? Que nós vamos estar explicando para os irmãos dentro desta explicação que Paulo traz à igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, como eu tenho sempre dado uma palhinha, né, antes de começar a ler aqui, a igreja de Corinto era uma igreja fenomenal, uma igreja que cresceu bastante. Não foi a primeira igreja fundada por Paulo, né? A igreja de Corinto, ela foi a terceira ou quarta igreja fundada por Paulo, e uma igreja que ela aceitou muito bem a fé em Jesus Cristo. E com isso, todos os dons haviam dentro daquela igreja. Mas a ausência de Paulo e pela prática, né, de alguns religiosos que tentaram mudar o que Paulo havia ensinado, tentando facilitar a vida de alguns cristãos que ali estavam aceitando Jesus. Eles então começaram a inverter aquilo que estava sendo ensinado. E isso trouxe uma divisão muito grande no meio da igreja, ao ponto daqueles que não aceitavam esse tipo de pensamento, esse tipo de pregação, né? Aqueles irmãos então se separaram desses irmãos. Então ficavam povos divididos dentro da igreja, ao ponto de um falar que era de Paulo, o outro falar que era de Apolo, outro falar que era de Pedro, e tinha aqueles que falavam que eram de Jesus, né? Então houve esse racha, essa divisão, e isso foi necessário, né, dentro da visão de Paulo, enviar essa carta ao Coríntios, já que naquele exato momento que ele ficou sabendo todas essas dificuldades que estavam acontecendo na igreja de Corinto, ele não pôde ir pessoalmente. Então ele enviou essa carta para que os irmãos então voltassem para o caminho a qual ele mesmo, né, como ele diz aqui no capítulo de número 2, né, ele é o firme construtor, né? O firme construtor, ele que lançou a fundação da igreja de Corinto. Então, ele vai dizer: olha, estou enviando essa carta para que vocês não saiam, né, desse fundamento. Então, o intuito da carta à igreja de Corinto é voltar para o caminho de Deus. Amém? Então, é importante a gente estar analisando essa carta, porque nós somos igreja também, nós juntos aqui somos igreja, nos comportamos como igreja e precisamos ter essa sabedoria também de nos manter no caminho do Senhor. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso, né? Então, capítulo de número 4, versículo 1, apóstolos de Cristo, né? Vamos ver o que Paulo vai falar
sobre isso a igreja de Corinto. Somente os 5 primeiros versículos, tá bom? No nome de Jesus. Diz assim: assim, pois, que os homens nos considere como ministro de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Olha o que ele começa dizendo: assim, pois, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, requerem-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Olha só. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Versículo 4. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Amados, neste momento aqui, começando o capítulo de número 4, Paulo, ele vai tratar do comportamento, do relacionamento e do testemunho de cada irmão que está na igreja de Corinto. Porque como eles estavam vivendo naquele momento uma nova aliança, e para muitos ali naquela época era um movimento diferente, né, que estava acontecendo, eles precisavam ser irrepreensíveis. Eles precisavam ser exemplos. Eles não podiam de nenhuma maneira darem mau testemunhos. No entanto, tanto o apóstolo Paulo, como também os demais, a qual Paulo levantou para fazer a obra, né, como Tito, Timóteo, né, que foram homens, o próprio Apolo, foram homens que vieram a somar, né, com o ministério de Paulo. O apóstolo Lucas, Marcos, vieram somar com o ministério de Paulo. Esses homens, Barnabé, Silas, né, esses homens, eles tinham que ser irrepreensíveis. Eles não tinham margem para poder, vamos dizer assim, em algum momento da vida deles ali, vamos dizer, eles tinham um momento de não vigiar, um momento de não praticar. Por quê? Porque eles estavam em ascensão. E quando alguma coisa está em ascensão, todos os olhos estão voltados para aquilo. Amém, Jesus? Então, Paulo, ele começa assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. Mas como que as pessoas, quando ele diz os homens, ele está falando de pessoas fora da igreja. Poderia ser para pessoas dentro da igreja também? Sim. Mas especialmente para aqueles que estão chegando ou que iam se converter.
Eles precisavam enxergar esses homens como homens de Deus. Amém? Então, aqueles que estão lá fora, aqueles que são os nossos vizinhos hoje, aqueles que moram na rua da nossa casa, e eu achei interessante esses dias, eu estava fazendo um serviço que eu estou terminando a fachada da minha casa, e aí tem uma moça que mora para cima, bem para cima de casa, e ela veio, né? Aconteceu um fato da Laísa, que foram bater lá na porta da casa dela lá, por causa da investigação da Laísa lá. E aí ela desceu, ela nunca falou comigo. É assim, boa tarde, né? Ela nunca falou comigo. Ela desceu, aí eu estava trabalhando, ela desceu, ela falou assim, pastor. Ela me chamou de pastor. E ela não é crente. Ela não é uma irmã em Cristo, né? Ela é uma pessoa comum. Ela chegou em mim e falou assim, pastor, né? Aqueles que moram na rua da tua casa estão de olho em você. E o que eles têm que achar em nós? Que nós somos homens e mulheres de Deus. Amém? Então isso para que você mostre para essas pessoas que Deus existe. Porque uma das minhas orações é assim, Pai, se o Senhor não responder essa oração, se o Senhor não fizer um milagre nesta vida, como crerão que o Senhor me enviou? Como saberão que o Senhor me escolheu? Se o Senhor não responder essa oração que agora eu acabei de colocar diante do Senhor, porque essa alma está precisando. E muitas das vezes Deus responde. Porque você não está confrontando Deus, você está mostrando para Deus a realidade. Porque o mundo está em trevas. As pessoas que estão lá fora estão cegas. Elas estão vivendo, sim. Muitos delas têm família, sim, mas estão sem rumo. Não tem direção para a sua vida. E nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Então Paulo começa dizendo isso para os irmãos que estão lá em Corinto. Olha, vocês estão numa brigaiada aí, vocês estão numa divisão tão grande. Cuidado com aqueles que estão lá fora. O que eles vão falar de vocês? O que eles vão falar de vocês? Então, nós precisamos, né, ter essa visão de reino, porque isso aqui é visão de reino. Eu não vou fazer isso para beneficiar ninguém nem a mim próprio. Eu estou fazendo isso para honrar o nome de Jesus. Amém? Para honrar o nome de Jesus. Assim, pois, que os homens os considerem ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Esses dias, a pessoa vai olhar em você. Depois que ela analisar a sua vida, aí que ela vai vir na igreja para ouvir a palavra. Então, não adianta. Se ela não olhar a tua vida e ver Jesus em você, ela não vem para a igreja. Amém, Jesus? Então, Paulo está falando isso para os irmãos lá em Corinto. Vamos parar com essa divisão aí. Vamos parar com essas coisas aí, porque tem gente lá fora olhando. Eles não vão ganhar gente para Jesus desse jeito. Aí o versículo 2 ele fala, ora, além disso, requer-se dispenseiros de cada um se ache fiel. Olha só, ele pediu fidelidade ao que? Ao ministério e ao evangelho, a Deus, ser fiel a Deus. E o que ele estava dizendo? Olha, lembra aquele fundamento que eu lancei como fiel construtor? Não muda aquilo, seja fiel. Então eu não preciso mudar o que já está escrito. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Então ele pediu para que esses dispenseiros, esses homens de Deus, aquilo que as pessoas estavam olhando, fossem fiel. A fidelidade é um testemunho.
sabe? Fidelidade e integridade, sabe? De comportamento, de compromisso. Então, esta fidelidade é muito importante para quem está olhando lá fora. Poxa, a irmã aqui, ela vai 3 vezes por semana na igreja. Tem gente que está só de zóio. Você liga o carro, já fica lá no portão, né, olhando. Está indo para a igreja. Né? Aí quando vê você saindo de sábado, será que está indo para a igreja? Ele está indo lá para o Lucão, qualquer outro lugar, mas daí já está pensando que você está indo para a igreja. Mas tem gente olhando você ir, voltar. Né? Então a gente precisa estar consciente disso. Amém, Jesus? Então, olha só. Ele vai dizer: ora, além disso, requer-se dispenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade, irmãos. Tá? Fidelidade com Cristo. Então você não vai cair na conversa do mundo, do diabo. Não, você é fiel a Deus. E aquilo que está firmado, está firmado. Eu não vou mudar, eu vou viver aquilo ali. Eu vou fazer o que está escrito. Se Deus manda amar meu irmão, eu vou amar meu irmão. Se Deus manda eu oferecer a outra face, eu vou dar a outra face. Pastor, mas estamos no século 21, pastor. Mas nós não voltamos para a lei. Olho por olho e dente por dente, não. Nós estamos na graça ainda. Amém? Porque das vezes você tem que ouvir e ficar quieto. Ah, não, pastor, eu não aguento. Tem que ouvir e ficar quieto. Para não dar mau testemunho. Ser fiel a Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz em Isaías que uma ovelha, como uma ovelha muda, ele foi levada aos seus tosqueneadores. Quer dizer, para ser crucificado. Jesus reclamou? Jesus xingou? Não. Chegou lá na cruz crucificado, o que ele disse? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Então nós precisamos entender. Com certeza, por causa desse sistema maligno que nós vivemos. E se nós formos entender, se nós formos levar, né, e aí precisa se debruçar sobre Bíblia, né, como nosso irmão está dizendo. O mesmo sistema que crucificou Jesus no passado é o mesmo sistema hoje. Sistema de poder, irmão. É o mesmo sistema hoje. Não mudou nada. A única coisa é que a tecnologia aumentou, né? A ciência avançou. Nós temos isso hoje. Mas o mesmo sistema de poder que crucificou Jesus é o mesmo hoje. Então, se Jesus viesse hoje, né? Ou se manifestasse hoje e não naquela época, eles iam crucificar da mesma forma, muito mais rápido ainda, com certeza. Amém? E diz assim agora o versículo número 3, ó. Todavia, o que é todavia? Com certeza, esse é o caminho. Todavia, a mim pouco se me dá. Todavia, a mim se me dá de ser julgado por vós. Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Aqui tem um ponto crucial. Quem não deve, não teme. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei o que eu faço, eu sei quem me enviou e sei para onde eu vou. Eu não me julgo e também não esquento a minha cabeça com quem me julga. Fique à vontade. Por quê? Porque Paulo não devia para ninguém, muito menos para o diabo. Amém? Então quem não deve, tem. Então Paulo tinha esse comportamento. No entanto, Paulo
Ele viveu vários anos fazendo a obra, mas sendo perseguido para ser morto pelo seu próprio povo. Porque a maior luta de Paulo foi contra o seu próprio povo. Porque Paulo era judeu. Tinha nacionalidade romana? Tinha. Porque ele nasceu em Tarso. Então ele tinha nacionalidade romana, mas era judeu. E o povo judeu, a elite judeu, né? Os religiosos judeus não aceitaram Paulo Paulo colocar dentro do templo gentios. A mente deles estava tão fechadas que para eles, gregos, pessoas de outra nacionalidade não podiam entrar no templo judeu. Então eles queriam matar Paulo por causa disso. E outra coisa que eles queriam matar Paulo, porque Paulo falou para os gentios que eles não precisavam circuncidar. Que a circuncisão agora, pela fé, era no coração. E isso era contra a lei dos judeus. Então Paulo ficou numa situação, mas Paulo não se preocupou com isso. Atrapalhou o ministério de Paulo? Não. Paulo ficou sem dormir porque estava sendo perseguido para ser morto? Não. Por quê? Porque aqui está escrito. Ele não devia. Quando Paulo chegou a Jerusalém, depois da sua segunda viagem, Paulo não conseguiu fazer a terceira viagem. Quando ele chegou na segunda viagem missionária, que ele rodou praticamente o mundo inteiro, né? A Ásia Maior, a Ásia Menor, ele fez 2 viagens dessas, né? Visitando todas as igrejas. Quando ele voltou para Jerusalém, havia um profeta ali, e aquele profeta foi até ele, porque teve uma revelação, né? Deus mostrou para ele Paulo sendo preso. E ele foi até Paulo, arrancou o cordão do vestido de Paulo, amarrou seus pés, deitou no chão, amarrou suas mãos e disse: assim vão fazer com você aqui em Jerusalém. Aí alguns da igreja, e é uma coisa muito interessante que eu quero que os irmãos entendam, o líder da igreja em Jerusalém, né, que era a igreja primitiva, não foi Pedro, era Tiago, irmão de Jesus, tá? Tiago falou para Paulo: Paulo, vai embora. Sabe o que Paulo disse? Tudo que vai acontecer comigo é a vontade de Deus. Paulo não temia. Hoje, se o irmão tiver uma revelação que vai ser preso amanhã, ele foge. Não, ele foge. Se Deus mostrar para ele que é necessário ele passar por uma prisão, ele foge do sonho, irmão. Ele faz que nem Jonas, ele cai fora. Paulo não, Paulo ficou. E o que aconteceu? Exatamente como o irmão tinha falado para ele. Foi preso, né, ali, e Paulo não saiu mais da cadeia depois. Mas como ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. A prisão de Paulo era 5 estrelas. Paulo recebia comida boa, Paulo recebia pessoas lá que iam visitar ele, ele podia escrever tanto Lucas, né, que foi um dos maiores escritores das cartas de Paulo, Lucas entrava lá para poder escrever para ele, enfim. Era a vontade de Deus. Amém? Então, Paulo estava dizendo isso. Nem a mim mesmo me julgo. Tá? Cuidado, irmão. Ficar preso ao passado. Ficar se julgando. Ah, mas eu não presto mesmo. Depois que eu fiz aquilo ali, acabou com a minha vida. Né? Você já nasceu de novo. Você tem Jesus no seu coração. Né? Você já pediu perdão para Cristo. Cristo já te perdoou. Para que ficar te condenando? Para que ficar te julgando? Amém, Jesus? Quem quer que você fique se lamentando toda vez é o diabo, irmão. Porque toda vez que você se lamenta, você volta ao passado. E muitas vezes o passado te prendendo, você não olha para o futuro. É tudo que o diabo quer.
Amém? E aí o versículo 4 ele vai dizer: em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Olha a intenção de Paulo. Olha o que Paulo diz: de nada me sinto culpado, das prisões, dos açoites que ele levou, apedrejamento, né? Colocar, né? Levar ele preso. Nada disso ele se sentia culpado, né? Do povo dele ser contra ele. Nada disso, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, né? E ele diz: mas nem por isso me considero justificado. Por que ele não se achava justificado? Por quê? Porque ele sabia que a justificação dele seria quando ele concluísse, né? Não, já estou salvo, né? Deus me entende, conhece meu coração. Olha os vergões do crente, ó. Deus conhece meu coração, Deus me entende. Aí acha que é justificativa desses vergões para praticar o que é ilícito. Não pode. Amém, Jesus? Então, Paulo, ele ainda não se sentiu justificado porque ainda não tinha encerrado a sua carreira. Amém? A vitória só vem depois que você cruza a reta, a faixa final. Amém? Aí vem o brado de vitória, em nome de Jesus, né? E aí o versículo número 5, Paulo vai dizer: portanto, nada julgueis antes do tempo. Tá vendo? Nada julgueis antes do tempo. A sua própria vida, a vida de alguém. Nada julgueis antes do tempo. Até mesmo o que você está fazendo. Porque tem gente que nem começa a fazer uma coisa, já fala: mas tá ruim, não estou gostando. Já começa a julgar. Acabou de começar. Você não sabe nem como vai ser o final. Já está julgando. Então não julgueis, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Porque o que estava acontecendo entre os irmãos de Corinto? Você é de Apolo, então você pensa assim: eu não quero isso para minha vida. Divisão. Você de Pedro, Então, não julgueis. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas às trevas. Não se preocupe, irmão. Sofreu uma injustiça, fizeram mal contra a tua vida, né? Não se preocupe. Seu advogado é Jesus. Tudo vai vir à tona, a verdade vai vir, né? Nós estamos passando um momento negro aí no nosso país, né? Um julgamento fictício que nunca existiu na vida, julgando uma causa que nunca aconteceu. Tá aí, ó, né? O Brasil está sendo uma vergonha diante de todos os países do mundo. Que vergonha que o Brasil está sendo, né? Mas você não acha que um dia toda a verdade não vai vir à tona? Vai vir à tona, já está vindo. Já está vindo. Só o que tem um cidadão chamado Talhaferro, né? Só o que ele tem mandado toda semana, né? Os áudios que ele guardou lá, tudo mentira, fictício, né? Tá vindo à tona, a verdade vem. Não precisa você querer fazer justiça com as próprias mãos. Confia no Senhor. Ele vai te justificar no tempo certo. Amém? A verdade vai vir à tona no tempo certo. E Deus vai, aleluia, em nome de Jesus, fazer a obra na tua vida. Então, bem trará a luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Quer dizer, Deus vai deixar florar na vida da pessoa o desejo do coração dela. Vai ser nítido na sua vida, através das suas palavras, das suas atitudes, do seu comportamento, aquilo que está no seu coração. E
todos vão ver. Todos vão ver, né, o que vai acontecer. Então isso é algo que está sobre o rico, sobre o pobre, né, sobre o humilde, sobre aquele que tem nome, sobrenome, sobre preto, branco, né, europeu, brasileiro. É uma lei de Deus que ninguém pode quebrar. Amém? É uma lei de Deus, ninguém pode quebrar. Os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor. Qual que é essa palavra louvor? O que é esse louvor aqui? Receberá de Deus o que realmente merece. Aí, irmão, é igual, né, o que o povo fala aí fora. E isso é verdade mesmo. Uma hora o boleto chega. Pode ficar sossegado que uma hora o boleto vai chegar. A conta vai chegar para você pagar. Amém, Jesus? Então isso é extremamente importante, tá bom? Então esses 5 primeiros versículos, Paulo está falando, né, dessa característica importante da nossa vida, que estamos fazendo a obra do Senhor e que somos igreja, né? Conforme o mundo está nos olhando e conforme a maneira que temos que nos comportar. Amém, Jesus? Possamos ter isso como guia para nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para a glória de Deus.